Olá, olá, boa noite. Agora sim, voltamos. Tudo bem? Como é que estão todos? Bem, gente, eu tô passando aqui, hoje eu fiz vários stories, né, comentando sobre o projeto Vamos Caminhar Juntos, o que a gente vai fazer. Fiz foi uma tarde muito produtiva, na verdade, eu tô passando aqui para comentar um assunto impossível de não se falar, que é sobre a situação que está se passando em Manaus. Ontem, quando eu vi no noticiário, eu realmente não me contive. Fui às lágrimas porque vidas humanas estão sendo ceifadas e perdidas pela incompetência administrativa, pela competência de uma administração pública que não prevê que oxigênios, que o produto principal para que o ser humano consiga permanecer vivo, tenha em suas máquinas. É uma coisa muito séria, é muito triste. E a gente, enquanto brasileiro, enquanto ser humano, a gente deve se compadecer também, mas, sobretudo, ter um sentimento de revolta, sim, porque nós fazemos parte dessa democracia que garante ao povo brasileiro saúde, que garante ao povo brasileiro dignidade, que garante ao povo brasileiro segurança, que garante ao povo brasileiro que ele terá uma saúde garantida e que ele não vai morrer porque simplesmente faltou oxigênio. E duro foi ver, eu acho que foi uma psicóloga que estava dizendo que as pessoas começaram a ficar roxas porque não tinham oxigênio, elas estavam morrendo. Tiveram que baixar o nível de oxigênio, de oxigenação, ou seja, a gente não sabe também o grau de comprometimento que essas pessoas vão ter. Se essas pessoas vão ter, por exemplo, algum tipo de complicação neurológica em razão da ausência do oxigênio. Portanto, é uma situação gravíssima que a gente vê acontecendo em Manaus e que a gente, enquanto povo brasileiro, enquanto integrantes desse Estado democrático, nós devemos sim levantar a nossa voz para gritar e dizer: gente, oxigênio é vida. Eu vi há um tempo atrás, assim que o pico do Covid teve lá o seu momento, o presidente do Banco Santander, acho que foi esse banco, ele faleceu por complicações do Covid. E eu me lembro bem que a filha dele foi aos noticiários e disse assim: o meu pai, ele tinha dinheiro para comprar tudo que ele quisesse, mas ele não podia comprar uma coisa: o ar para respirar. E aí isso me faz pensar sobre várias coisas, sobre questões simples da vida que a gente tem. A gente acorda, a gente abre os nossos olhos, a gente tem respiração, a gente tem saúde, a gente tem tanta coisa, e às vezes a gente deixa de agradecer por essas mínimas coisas que a gente tem, né? Por essa saúde que a gente tem, um corpo saudável, né? Graças a Deus eu tive o Covid e graças a Deus fiquei bem, mas conheço pessoas que estão passando pelo Covid pela segunda vez e não estão bem. Eu tive amigos que faleceram, eu tive quase 10 pessoas que faleceram em razão do Covid. É uma estatística muito grande, né? De você perder pessoas que você ama, colegas de trabalho, pessoas com quem você convive todos os dias, por conta desse vírus que eu chamo de vírus da morte, que é o Covid.
Mas voltando à situação de Manaus, que é o que eu estava falando aqui. Gente, isso é uma coisa muito séria, muito séria. Os responsáveis por essa calamidade, por essa desgraça que está... várias pessoas morreram e outras tantas vão chegar a óbito porque tiveram complicações por conta disso, têm que ser punidas. Né? Os responsáveis têm que ser chamados, como a gente diz no direito, chamar o feito à ordem. E essa é a verdade, a gente precisa disso. Então, essa minha fala aqui eu não podia deixar de externar. Eu, como constitucionalista e especialista em direitos humanos, eu não poderia, e muito mais do que isso, como humana, como uma brasileira, de perceber que pessoas estão morrendo pela incompetência da gestão pública, né? De não ter uma gestão pública competente. Então, eu deixo aqui o meu desabafo, né, com relação a essa questão de Manaus. Deus queira que essas pessoas consigam sobreviver e consigam retomar as suas atividades, né? E eu oro e peço a Deus para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que os outros responsáveis sejam punidos exemplarmente, né? Exemplarmente. Nós, como um povo brasileiro, não podemos deixar de falar sobre isso, tá bom? Então, gente, muito obrigada por vocês terem assistido, pela companhia. E vamos acompanhar esse caso de perto, de Manaus. Vocês também devem fazer isso. Faz parte da democracia a gente participar dessas informações que são passadas e, muito mais do que isso, ser atores sociais desse processo democrático, que é também gritar e falar. Gritar e falar e buscar a responsabilização daqueles que, de fato, merecem ser responsabilizados por essas mortes que ocorreram pela incompetência administrativa. Um grande abraço para vocês, uma excelente noite, um bom final de semana para todos e até a próxima. Obrigada, professora Lívia. Você também é maravilhosa, muito obrigada. Um grande abraço. Lívia, quero você comigo no projeto, tá? No projeto Vamos Caminhar Juntos. Depois me chama lá no privado pra gente marcar nossa live. Quero muito você. Gil, boa noite também, tá aqui. Obrigada. Eu tava falando aqui sobre a situação de Manaus, tá? Então, eu vou deixar gravado esse vídeo aqui no IGTV. Depois vocês podem assistir melhor. Um grande abraço para vocês, uma boa noite, tchau.